Oi, gente, tudo bem? Tem uma turminha aqui que tá me cobrando o vídeo da semana. Realmente, até então eu não tinha feito, por falta de tema, né? Eu fiquei pensando no que falar, não consegui encontrar algo que não fosse sobre o assunto recorrente, Covid. Então a gente já está ouvindo um monte de vídeos, reportagens falando sobre prevenção, algum viés político aí que está acontecendo bem acirrado e aquele outro viés espiritual e tudo mais que eu acho bem bacana, né? A espiritualidade é muito legal para a gente utilizar na nossa vida. Ela é muito importante, inclusive, no trabalho com a dependência química, mas também não é por aí que a gente vai conversar hoje. Pode ser que eu venha um dia a discorrer esse tema. Hoje eu queria falar com vocês sobre impotência. Não é a impotência sexual, ok? Não sou sexóloga, então não é sobre isso que nós vamos conversar. É sobre a impotência, a falta de poder que eu tenho perante determinadas situações, mas principalmente perante o outro. E é aí que eu quero discorrer rapidamente sobre isso, tá? E quando eu digo outro, vamos entender dentro da psicologia o que é o outro. Não é só o meu vizinho do outro lado da rua, não é o meu colega de trabalho, não é aquele professor que eu tenho, não é o colega de escola. O outro é o meu marido, é o meu pai, é a minha mãe, meu filho, minha filha, minha neta, meu neto, minha avó, pessoas muito próximas a mim são o outro. Nossa, né? A gente tem uma intenção de posse, que tudo é meu. Então, como é meu pai, minha mãe, meu marido, meu, eu automaticamente me dou o direito de dar conselhos ou me intrometer na vida deles, ou até ficar gerindo mesmo. Você tem que fazer isso, aquilo, outro. Isso funciona e tem que funcionar bem para as crianças, porque realmente elas ainda estão num desenvolvimento. Só que chega um determinado período que começa na adolescência, onde nós vamos deixando de ter esse poder de determinar, né, o que, aí eu estou falando até de filhos, tá? Aliás, de filhos, o que eles podem ou não podem fazer, porque eles estão se tornando independentes. E essa independência significa viver as próprias experiências, aprender com os próprios erros, porque é com os erros que a gente aprende. Só que nós, enquanto pais e mães, queremos evitar isso. Então a gente quer fazer diferente para que eles não sofram o que sofreram, mas o que nós sofremos é o que nos torna a pessoa que somos hoje. Então, por que privá-los dessa mesma experiência? Ah, mas dói. Claro que dói. E é na dor que a gente vai se aprimorando. Porque quando tudo está dando certo, a vida está passando e a gente não está nem percebendo, né? Quando alguma coisa está acontecendo, eu tento lidar com aquilo de uma forma, não dá certo. A ideia, né, pelo menos nós, né, pais, mães, a gente espera que os nossos entes queridos, eles mudem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, porque aí sim, vai funcionar, vai dar certo. Porque a gente tem palpite para todo mundo. A gente tem palpite para o tio, para a tia. E muitas vezes esse palpite que a gente dá para o outro, a gente não está usando para nós. E esse eu acho que é o maior complicador, né? Sem querer estamos projetando no outro aquilo que deveríamos estar fazendo conosco. Então esse é o momento que minha intenção é essa, da gente dar essa paradinha e ver até onde eu estou sendo congruente. Congruente na psicologia é combinar aquilo que eu faço com aquilo que eu falo, né? Quando as duas coisas combinam, então eu ajo de uma forma e falo a mesma coisa, eu sou uma pessoa congruente, eu sou uma pessoa coerente. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Não adianta a gente falar assim, você, filho, para de berrar com a sua irmã, para de gritar dentro de casa. Oi? Eu tô gritando. Eu tô ensinando o que para ele? Que ele tem que parar de gritar ou que ele tem que gritar?
E quando a gente começa a entender isso, a gente vai começando a aceitar, e essa é uma parte difícil, que eles têm o direito de viver as próprias vidas, errar os próprios erros, seja quantas vezes for necessário. Nós tentamos, dentro de um amor, né, evitar que isso aconteça, mas não é possível. É necessário que eles repitam a mesma experiência, desastrosa muitas vezes, até entender que realmente não é dessa forma. Quando se entende, quando se aprende, a lição muda, a pessoa muda. Por quê? Porque aquilo internalizou, ela compreendeu, ela pôs para dentro. E isso é um movimento totalmente individual. E é aqui que eu quero deixar justamente esse alerta. Principalmente agora que está todo mundo muito junto dentro da mesma casa, fica um dando palpite, brigando com o outro, porque você tinha que fazer isso, porque você tinha que fazer aquilo, porque não é assim, porque não é assado. Se nós nos voltássemos um pouquinho mais para nós, o que é que eu estou fazendo comigo? Como é que eu estou me relacionando com o outro, em vez de esperar que o outro fale assim, assado, porque quando o outro fizer, aí eu mudo. Não é assim, é daqui para lá. Quando eu entender que sou impotente perante o outro, como fala a oração da serenidade, quem nunca ouviu, procura lá no Google, oração da serenidade, e entender que a única pessoa que eu posso mudar, a única situação é a mim mesmo, nossa, metade do planeta já vai ficar bem melhor. Então a dica é só essa daí, para eu não me alongar mais. Beijos. Nos tornemos impotentes e conscientes disso, para que a gente aprenda a desenvolver o nosso poder interior em benefício próprio. Porque fortalecidos, aí sim a gente pode dar um bom exemplo e aí a coisa vai funcionar. Beijo para todo mundo e a gente se vê. Ah, sim, e não esquece lá do like, do sininho, se inscrever, ok? Tchau, até a semana que vem.